Olá, estamos iniciando o podcast da ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos, aqui no campus de Vila Rosada, onde estamos, que hoje nós estamos realizando esse podcast com um grande amigo, um grande entrevistado, João Câncio. Eu, Roberto Marchiori. E eu, Cledson Bernardo. Juntos somos entrevistadores desse podcast. Então, como eu disse, o João Câncio, um grande amigo, ele é engenheiro de produção e especialista em transformação cultural e de gestão. Ele atua como mentor de gestores e lideranças, ajudando empresas a obterem melhores resultados por meio de metodologia como Lean, sistema de Toyota de produção, Kaizen, gestão à vista e excelência operacional, com a experiência em diversos segmentos, desde a indústria automobilística até hospitais e redes de varejo. João tem como missão tornar a gestão mais eficiente, sustentável e estratégica. João, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Marchiori, uma satisfação estar de volta com você. Legal. Em programas promovendo maiores conteúdos. Cledson também, muito obrigado pela hospitalidade, viu? Muito bom tê-lo aqui. João, vamos contar um pouquinho do início de tudo, né? Você tem uma jornada maravilhosa, né? Hoje tem a XYZ Consultoria, mas conta um pouquinho a sua trajetória até chegar na XYZ. Tá bom. Marchiori, eu me formei como engenheiro, né? E logo na sequência eu acabei entrando como estagiário, né? Em indústria. E por volta, então, dos anos 90, aí, tinha uma onda de implementação do controle estatístico do processo nas organizações. E eu acabei, então, entrando nessa função ainda como estagiário, mas promovendo essas boas práticas dentro das indústrias, né? E depois fui progredindo na carreira com funções de gestão, até depois, em alguns anos mais à frente, entrei numa consultoria, trabalhando também com operações logísticas, com boas práticas de excelência operacional, e atuei lá, então, por 7 anos como consultor e como gerente de projetos. E depois disso é que, então, eu comecei a empreender, a partir, então, de 2002, que eu comecei a empreender meu próprio negócio, que é a XYZ Consultoria. Bacana. João, olha só, a XYZ representa valores específicos na sua abordagem, como a sua família, seu pai, mãe, esposa. E como foi que isso mudou sua visão sobre empreendedorismo e gestão? Olha, muito legal isso, porque a primeira motivação de ser XYZ, porque nessa empresa, então, de consultoria que eu atuava, formado por muitos engenheiros, né? Então, tinha uma lógica bastante cartesiana mesmo, né? Especialmente em relação a custo-benefício, né? Então, eu tinha uma percepção de que os projetos, eles tinham algumas implementações que, muitas vezes, muito bem implementados, né? Com boas soluções. Mas, com o passar do tempo, não se perpetuavam dentro da empresa, por alguma razão. E aí a gente ia percebendo que tinha a ver com as relações com as pessoas. Então, isso me despertou a empreender com mais uma vertente, né? Não basta só as questões de custo e de benefício, mas especialmente ligado ao aspecto de lidar com pessoas. E é nesse aspecto que a XYZ se diferenciou, porque a gente consegue fazer as implementações de transformações nas empresas, porém levando em conta os aspectos de gestão. E realmente o aspecto familiar, meu berço, foi muito importante para isso, né? Meu pai, uma pessoa muito bondosa, muito generoso, mas muito focado em resultados. E eu perdi meu pai já em 2019, então guardo isso com muito carinho. Minha mãe, Dona Lídia, meu pai também é João, né? Eu também sou João. E uma geração de muitos Joãos na família, né? Então, meu bisavô, meu filho também, uma geração de João. E no caso da minha mãe, então, Dona Lídia, que um beijo aí, mãe, ela, durante meu período de faculdade, eu ficava sozinho em casa, porque meus pais, eles iam muito para Ubatuba, né? Meu pai nasceu em Ubatuba, então ficavam 15 dias, assim, meu pai aposentou cedo, então eu ficava sozinho e tinha que me virar.
Mas a minha mãe me ensinou muito sobre controle de estoque, por exemplo. Todo o freezer era muito organizado, sabe? Então tinha todos os produtos muito bem identificados, tinha uma planilha, um controle com localização de gavetas, de posição, de tipo de embalagem. Então eu já fui gostando disso, já de berço mesmo, sabe? Então, isso fez com que eu tivesse muita facilidade, até mesmo durante o curso de engenharia, voltado para a produção, usar esses conceitos, né? E também tenho muita gratidão, assim, pela Alice, minha esposa, te amo, e que aprendi muito com ela, no aspecto de se relacionar com pessoas. Ela tem uma origem de formação sociológica, e isso interagindo comigo dentro dos projetos da própria consultoria, nos programas de treinamento, ela sempre trouxe uma contribuição nesse sentido de levar em conta os aspectos de relações, que muitas vezes se identifica como resistências às mudanças, ou boicotes, né, ou puxar tapete, né, aquelas coisas no ambiente corporativo que é muito comum. Então, a gente precisa saber lidar e contornar com esses aspectos aí, que é uma abordagem que a gente leva para esses processos de transformações culturais. Bacana. Você incluiu dentro da sua empresa a percepção do ROI. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o ROI e por que se tornou um dos pilares, né, efetivo da XYZ para interagir com o seu cliente e ajudar o cliente nos desafios que ele tem. Legal, Marco. Olha, essa pergunta é muito importante porque é assim, o ROI é retorno sobre investimento, né? Então, durante as abordagens, a gente precisa encontrar mecanismos de medir os resultados que estamos implementando e trazer uma percepção de ganho. Porque a empresa, quando ela investe, ela não está investindo um recurso financeiro só na contratação de um especialista. Ela também está alocando profissionais que deixam de estar numa atividade ou de vendas, ou numa atividade de controle financeiro, ou operacional, de logística de produção, para reservar o seu tempo para absorver um conhecimento que a gente está levando. Então, isso também é um custo para a organização, porque ela deixa de ocupar essa mão de obra para uma outra atividade produtiva. Então, ela espera com isso que esse investimento neste aprendizado seja revertido depois em ganhos operacionais, para dar maior agilidade, menos problemas de qualidade ou de reprocessamento, mas o investimento, então, que as pessoas adquiriram, elas conseguem aplicar isso na prática. E isso eu aprendi a fazer, não como mérito do João ou da XYZ, e sim como mérito dessas pessoas. Então, essas pessoas conseguem demonstrar esse resultado porque elas foram melhor capacitadas e transformam isso nas suas atividades. Bacana, bacana. Bem interessante, né? Muito. Ô, João, só para que eu entenda melhor, e a gente que está nos assistindo também, a XYZ faz o que de fato? Ela é uma consultoria em. Legal, uma ótima colocação. É assim, Cledson, eu acabei me dedicando muito nesse aspecto de gestão, e hoje existe um grande guarda-chuva chamado excelência operacional, que acaba abrangendo muitas práticas dentro das operações. E a minha atividade de consultoria, ela leva esse conhecimento para as organizações em qualquer segmento que tenha gestão. Então, pode ser, como o Mário Clary já comentou, pode ser uma indústria, pode ser um hospital, como de fato eu já apliquei, atividades de serviços. Então, é possível, então, aplicar nessas operações boas práticas para que tenha melhor gestão. E eu tenho me dedicado, nos últimos anos, para que eu atue junto com as lideranças, junto com os gestores, com este conhecimento, com essa prática vivenciada, para que a gente possa dar uma mentoria, uma orientação para que esses gestores consigam implementar isso com as suas equipes. Um supervisor, um gerente, um diretor, um encarregado, a gente consegue qualificar para que eles conduzam esses processos. Bacana. Bom. Bom, você vê que a importância de ter a XYZ prestando serviço para a empresa, mas eu gostaria de saber quais os sinais que o empresário tem que ele precisa de você. Porque muitas vezes a gente está tão envolvido na operação, na empresa como um todo, mas a gente não identifica. E quando a gente identifica, muitas vezes é tarde. Quais as dicas que você fala assim, poxa, eu preciso da assessoria do João? Tá. Olha só, Marco, o aspecto de gestão, ele está relacionado com controle.
Então, eu posso mencionar, por exemplo, um dos trabalhos que fizemos, que os gestores, os empreendedores, estavam suspeitando de umas perdas de materiais, né? Em alguns casos, até com suspeitas de fraude, de furto, com desconfianças com as suas equipes, né? Isso tudo evidenciado por falta de controle, onde os próprios empreendedores não tinham essa visão de ter controle sobre essas atividades. E à medida que a gente foi, então, criando mecanismos para ter gestão, eles começaram a ter mais tranquilidade e isso não foi, essa sensação não foi transmitida para as pessoas, né? De que poderia ter alguma desconfiança. E sim de que eventuais perdas, elas poderiam acontecer, porém, se conhecia melhor a causa, né? Então, deixou de ter uma desconfiança e sim ter melhor conhecimento. Então, o que eu diria para o empreendedor, aquele empreendedor que, enquanto o olho do dono está conseguindo enxergar tudo, a gestão ela fica mais fácil diante dos olhos. Mas à medida que isso fica com uma estrutura um pouco maior, com gestores, o empreendedor ele não tem mais que olhar com os olhos essas operações, ele tem que olhar com indicadores. Então, é aí que a gente consegue implementar indicadores que transmitem o que essas realidades estão acontecendo, identificando o que está produzindo mais rápido, melhor, com produtividade, ou está com perdas que precisa de um repensar nesses processos. Bacana, Bom, muito bom. João, eu tenho uma pergunta para fazer na área comercial, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo, que é empresário, vai gostar bastante. Mas antes, deixa eu dar... daí que vem o dinheiro. deixa eu dar um recadinho aqui, olha só. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição na FIG Unimesp. São mais de meio século de tradição com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres e doutores, já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades de networks e estágio, porque na FIG Unimesp o protagonista é você. Então acesse o site www.fig.br ou entre em contato através do WhatsApp 11 3544 0333. Olha só, a pergunta é o seguinte: no âmbito comercial, João, com vendedores, representantes comerciais, quais são os principais desafios que você já ajudou a resolver? E explique melhor sobre o funil de vendas. Qual foi o impacto nas empresas? Eu acho que comercial é uma coisa muito importante nas empresas nos dias de hoje, Ótimo, né? Vendas. É da onde começa o ciclo do relacionamento com os clientes, e todo mundo faz venda, né? Todos os empreendedores. Todos nós somos vendedores, né? De alguma forma, a gente pratica isso em casa, né? Sim. Pô, esse final de semana eu quero viajar lá para Ubatuba, para Itapira, eu vou vender ideia para minha esposa, para meus filhos, e eu mesmo, eles também fazem, né? Então, a gente, de alguma forma, coloca alguns argumentos gerando os benefícios. Se tiver êxito, então isso se consolida, né? Mas no aspecto comercial, a maioria das empresas tem ou o próprio empreendedor atua na área comercial, tem muito conhecimento técnico, uma grande origem, né? Vem desse conhecimento técnico e depois leva esses argumentos, né? Mas o que é o funil de vendas? O funil de vendas ele tem essa imagem mesmo de que aqui em cima existe um público potencial consumidor que a gente precisa identificar que tem interesse naquela sua especialidade. A partir desse momento, então, se identifica quem é. Aí, então, ele desce para um outro patamar do funil, aonde ele está identificado e está conhecendo a sua solução. A partir daquele momento, ele demonstra um interesse mais genuíno para resolver um determinado problema. A partir daí, então, você consegue elaborar uma proposta de intervenção, de solução ou de oferta de produto, e ele avalia se aquele preço é possível de pagar, e a partir dali sai uma negociação e um fechamento, aonde então se converte a venda. O funil de vendas, ele é um processo. E se é um processo, é possível ter scripts, aonde os vendedores podem ser treinados para melhorar os seus scripts e depois disso converter em indicadores. Então, de quando sai deste momento para esse, quando sai deste momento para esse e para esse. Ou seja, é perfeitamente possível, então, Marchiori, então falando de um empreendedor que Sim. pode precisar disso, ele pode ter uma equipe de vendas se dedicando muito, mas se dedicando aonde? E quais são as dificuldades que estão surgindo em cada um desses momentos? Porque podem ser diferentes. Então, é importante conhecer o empreendedor junto com as suas equipes comerciais,
quais são os assuntos em cada uma dessas etapas e quais são os indicadores de conversão de uma etapa para outra, até de fato chegar na venda. O problema de uma baixa venda talvez não esteja aqui embaixo na boca do funil. Ele pode estar aqui em cima. Então, é preciso tratar em algumas etapas anteriores para depois chegar nisso. E isso eu tenho conseguido fazer com algumas organizações, porque de alguns anos já trabalho no mercado, tenho vivência, mas nem sempre os novos profissionais têm essa qualificação. Então, a gente resgata esse conhecimento que está na mente das pessoas para que a gente organize isso para treinar novas equipes para atuar profissionalmente. Você se utiliza de ferramentas interessantíssimas, como o Lean, o Kaizen, lá do Masaaki Imai, né, para os princípios, 10 princípios dele. Gostaria que você abordasse esses tópicos, porque isso faz toda a diferença quando o empresário entende isso e realmente coloca em prática na sua empresa. Como é que você transmite o que são e como é que você coloca isso para o empresário? Legal, Marco. Olha, putz, sensacional. Sou apaixonado pelos 10 É. princípios do Masaaki Imai, do Kaizen. Eu colocaria o seguinte, eu posso trazer aqui alguns exemplos, não vou explorar todos, mas pelo menos alguns deles que eu acho que são muito valiosos. Por exemplo, um dos conceitos, traduzindo em algumas poucas palavras, é que o ótimo é inimigo do bom. O que significa isso? Muitas vezes a gente fica discutindo um assunto, uma ideia, para que ela seja ótima, que ela seja perfeita. E de execução mesmo, Nada, não faz o bom. Então a gente precisa aprender a renunciar o ótimo e colocar em prática o bom. E este bom aplicado, ele vai nos ensinar a chegar no ótimo muito mais rápido do que antes só sendo pensado. Então, colocar esse princípio em prática parece simples, mas quando eu coloco esses princípios com as minhas equipes que estou trabalhando, eu estou numa reunião e digo, não, nós precisamos então terminar isso para depois a semana que vem ficar pronto. Não, na semana que vem, é hoje. A nossa nova reunião é amanhã, não será a semana que vem. Não, mas não vai dar tempo. Não tem problema. Aquilo que a gente pretende fazer em uma semana, vamos fazer uma parte já hoje. E amanhã a gente volta a falar sobre isso e ver o que conseguiu prosperar. Então, esse é um dos princípios, de colocar em prática aquilo que se imagina como não o ótimo, mas sim o bom. Se ficar buscando o ótimo, ele vai ser o inimigo de uma coisa boa. Em outras palavras, um dos princípios, então, consolidando esse tema, é que é melhor 50% implementado agora do que 100% planejado para depois. Então, a gente precisa levar esse conceito e, apesar de ser simples e fácil de compreensão, é difícil de colocar em prática mesmo. Então, às vezes... Há uma resistência, né? Não é natural. Naturalmente, a gente não quer errar. Sim. Ainda mais no ambiente corporativo, a gente não quer poder ter pensado melhor antes de fazer. Então, existem alguns preconceitos, né, que o erro ele tem punição. Né? Então, a gente precisa entender que a gente pode permitir errar, mas pequenos erros, e corrigir mais rápido do que a gente detectou o erro. Né? Então, esse é o grande lance, a gente colocar em prática e aprender com isso. Só precisa tomar um cuidado, porque assim, depois de padronizado, e a gente criou um padrão para isso, aí sim a gente não precisa falar mais em erro, porque a gente já criou uma maturidade de um determinado assunto, a gente já sabe o que é o bom, o que é o certo, o que é o errado, aqui sim merece o tratamento de não erro, um tratamento de manter padrão. Agora, durante um desenvolvimento, durante uma criação, aí sim a gente pode se permitir errar e corrigir rapidamente. E o Lean? O conceito do Lean é Lean. Ele significa enxuto, né? E ele tem similaridade com o sistema Toyota de produção, Tá. Que é enxuto de quê? Enxuto de perdas. Então, a gente acaba convivendo naturalmente com muitas perdas, às vezes são perdas de deslocamento excessivo, ou de muita manipulação, ou de espera, porque estamos esperando. Então, se a gente vai em algum atendimento presencial, em órgão público, pode ser um órgão
Privado mesmo, né? Você observa muitas perdas, que são perdas de tempo das pessoas, desencontros, ou seja, que Energia, né? informação, Tal, energia. Tal. é. Então, as práticas do Lean é um treino de uma visão, onde o gestor ele é melhor treinado para que ele consiga perceber essas perdas que são consideradas normais. Então, a gente orienta, a gente treina, traz uma nova capacitação para que isso seja entendido como anormal. Então, o anormal não é normal. Então, a gente precisa levar esse conhecimento para os gestores e eles que são os promotores das mudanças, das transformações, das lideranças das pessoas e levar esse conhecimento para que elas apliquem Bacana, também. né? João, é muito bacana, mas algumas empresas, elas acabam entendendo que o Lean é um conjunto de ferramentas. Na Uhum. verdade, é uma mudança de mentalidade, não é verdade? É verdade. Como é que você faz com que esses empresários ele façam mudança de mentalidade para uma mudança de mentalidade Lean? Olha, Gladson, é uma coisa muito interessante isso, porque a gente já presenciou isso nas empresas, muitas cargas de treinamento, muito conteúdo. Treinamentos, e aí, quando a equipe de treinamento se ausenta, tudo aquilo que foi implementado acaba se deteriorando ao longo do tempo, sabe? Também é uma perda dentro dos próprios processos de implementação do Lean, sabe? E isso me remete a um novo significado dessas abordagens. Então, eu vejo que, para que isso prospere, a gente precisa ter o senso de propriedade dos gestores. Eles precisam se tornar donos. Hoje mesmo eu estava fazendo uma mentoria com um grupo de gestores em que eles têm um indicador. Um indicador normalmente utilizado em ambientes produtivos, industriais, ele é chamado de OEE. É um indicador de eficiência global do equipamento, que mede todos os aspectos de ocupação. E são gestores. Então, eu perguntei como é que vocês estão dominando esse assunto, né? Eles falam, puxa vida, isso é com outra pessoa que me assessora. Eu falei, puxa, mas então amanhã a gente volta a conversar. Então converse com essa pessoa e amanhã a gente volta a falar sobre o seu domínio do OE. Então o gestor ele precisa se apropriar disso e aí é que eu vejo que só ter ferramentas treinadas ou compradas às vezes, porque às vezes é só um hardware, um software, mas o gestor precisa se apropriar disso. É aí que eu vejo que consigo contribuir para que ele tenha esse senso de propriedade. Bacana. Eu vou dar um recadinho para os nossos, né, telespectadores ou as pessoas que nos assistem. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição na FIG-Unimesp. São mais de meio século de tradição com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres e doutores e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades networks e também estágios, porque a FIG-Unimesp, o protagonista é você. Acesse o site www.fig.br ou entre em contato através do WhatsApp 11 3544 0333. João, nós estamos caminhando já para o final da nossa entrevista. Você tem uma trajetória muito bonita, de muita experiência, de muita qualificação, de muito resultado positivo que você alcançou. Você dá para resumir tudo isso numa lição que você aprendeu ou que você conseguiu compartilhar com seus clientes, que pode, de alguma forma, tocar as pessoas que estão nos assistindo? Olha, Marchiori, eu confesso que chegou um determinado momento que eu estava numa uma grande empresa aqui em Guarulhos, uma multinacional, e conversando com o plant manager, ele falou: Nossa, João, você tem uma série de conhecimentos, né, de conceitos de Lean, Six Sigma, BSC, um monte de coisa, né? E ele me fez uma pergunta muito parecida com essa, viu, Marchiori? E aí eu falei: Olha, eu abriria mão de todos esses conhecimentos se a gente pudesse priorizar um deles, que é o gerenciamento diário. O que é o gerenciamento diário? É um encontro diário do gestor com a sua equipe e que ali ele faz um breve relato e ouve o que aconteceu ontem, o que deu certo, o que prosperou, o que não deu certo, e o que precisa ser melhorado. E o que vai fazer hoje? E
e o que está programado para fazer, o que foi pensado para o dia de hoje. E se tem algo que dê para a gente antecipar para o amanhã, para que a gente consiga evitar desencontros. Porque é o seguinte, nesse gerenciamento diário, o gestor e a equipe vai aprendendo a lidar com isso. E aprende que falar de coisas que já aconteceram erradas, é natural que a gente busque encontrar culpados para se justificar. Então, o ambiente de relacionamento, ele fica de culpa. Ele fica na busca de culpados. À medida que a gente vai trabalhando melhor a informação e se antecipando com possíveis riscos ou problemas que irão acontecer, a gente começa a trocar ideia. Olha, amanhã nós teremos um problema. Estou pensando em resolver assim. Mas e se a gente fizer de outro jeito? Pô, é mesmo, não tinha pensado nisso. Que legal. Ouvir uma outra opinião. Então a gente acaba construindo melhores relacionamentos. Quando a gente consegue, então, se antecipar com eventuais problemas, baseado nas informações mais fluídas, de forma que a gente consiga, então, com isso, criar um ambiente melhor de trabalho. Interessante. Mas é curioso que muitos empresários, às vezes, acham, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho como encaixar essa conversa, esse negócio. Na verdade, é uma visão tão limítrofe, né, que acaba não entendendo que isso vai gerar o tempo, né, vai melhorar a situação, né? Normalmente, a gente aplica esses conceitos de reuniões diárias com 5 minutos. Então, a gente cria um mecanismo e um conteúdo para que tudo isso que eu acabei de falar Sim. aconteça em 5 minutos. Né? Isso não é uma prática que o João está inventando, absolutamente. Está dentro de todos os conceitos que a gente já mencionou aqui, sobre o sistema Toyota, sobre o Lean. Se alguém quiser consultar no Google, pode ver lá, 5 Minutes Meeting, se quiser reuniões de 5 minutos, existe muito conteúdo já disponível para isso. Então, o que a gente precisa fazer é só colocar em prática mesmo, e de uma maneira padronizada, adequada para a realidade e para o momento. Porque a maturidade de gestão das empresas, elas são diferentes. Né? Então, não dá para você falar para um camelô, por exemplo, que ele tem que ter um sistema para emitir nota fiscal. Não faz sentido isso para um negócio dele. Né? Mas em outros ambientes é impossível você fazer qualquer tipo de transação sem nenhuma nota fiscal. Sim. Né? Então, é necessário a gente respeitar a trajetória de maturidade de gestão de cada uma das organizações e criar ali uma solução adequada para aquele momento e para o negócio. Bacana. Ô, João, o conhecimento é muito importante para qualquer tipo de negócio, para qualquer líder no dia de hoje, né? Qual o livro que você indica para um líder que quer conhecer mais sobre essas questões aí de gestão? Olha só, livro técnico é muito chato de ler. É verdade. Então, todo mundo pode comprar, dar uma folhada, consulta, lê alguns trechos, pinça dali muito conteúdo legal. Eu acho que é bacana comprar vários livros. Até mesmo para ler sobre consulta ou sobre uma demanda específica, né? Mas tem um livro que eu acho muito legal. Ele é uma novela, é um romance. Chama-se A Meta. É do Goldratt, um israelense, Eliyahu Goldratt. Mas A Meta é uma história de romance muito legal, porque é um gestor, e esse gestor ele tem metas a cumprir, e aí ele acaba encontrando com um mentor num aeroporto, troca algumas ideias, esse mentor dá algumas recomendações que ele tenta e não consegue fazer, e os negócios com muita dificuldade, trabalhando muito, e mesmo assim os problemas continuam acontecendo. Eu não vou contar toda a história. Só o spoiler. Aí ele chega em casa com a esposa e desabafa, e tem problemas, e tem relacionamentos para viver ainda como pessoa, como pai também do filho que ele tem, e acaba tendo problemas também, como todos nós, a gente também acaba passando por todas essas dificuldades. Só que o livro vai ensinando uma série de conceitos. E são esses conceitos que o empresário pode colocar em prática, que tem a ver com o tema que é da teoria das restrições, que tem a ver com gargalos, que eu acho que ele é um bom administrador de tempo. Se o empresário entender que ele tem muitos problemas e que ele tem que tratar aquele que é o crítico para aquele momento.
E os outros? Os outros a gente consegue administrar. Agora, esse aqui eu tenho que pôr energia. E amanhã pode ser um outro gargalo, né? Então, é legal navegar por essa história, porque é um livro que você começa a ler e você tem vontade de acabar. Então, mas o só a livro. ideia de você transformar um livro técnico num romance já é Já uma ideia ajudou genial, né? bastante, né? Legal. Porque, assim, como você disse, livro técnico, normalmente você tem certa dificuldade, né? Chega a ser chato, como você disse. É, Para transformar num romance, acaba sendo mais palatável, mais fluido, né? e sabe que ele é um físico, Olha, o autor, o caramba. Gold. E ele criou conceitos fora da caixinha mesmo. Então, ele traz dentro, não só desse livro, mas de outros que ele também é autor, que nos leva a pensar um raciocínio diferente. Até lógicas são diferentes. Por exemplo, ele menciona, por exemplo, o mundo dos custos, que a gente pode estar falando nas empresas, não, porque tem que ter produtividade para né, reduzir custos, né? Então é natural, a gente está embutido nesse segmento, né? Ele questiona esse mundo e aí ele trata do mundo dos ganhos. Então é uma outra abordagem totalmente diferente dessa que faz com que a empresa possa prosperar e alavancar seus negócios. Fica o convite, então veja a meta, qual o do livro autor? A Meta, Goldratt, é o sobrenome dele, Eliyahu Goldratt. Muito Legal. bom. Mais uma vez a gente chega àquela hora que está acabando o tempo, né? Quando o papo é gostoso, fluido assim, a gente quer mais tempo, mas é o tamanho do programa, então a gente tem que respeitar. João, muito grato por você ter vindo aqui. Coloca teu contato, site ou alguma coisa que as pessoas possam te encontrar. Ah, legal. Pessoal, o melhor caminho para me achar entre as redes sociais, não frequento muito Facebook, Instagram, mas quem tem meu WhatsApp, claro, pode entrar em contato comigo, mas quem quiser conversar comigo e até mesmo pegar umas pitadas, uns conteúdos desse que conversamos aqui, pode pegar no LinkedIn. No LinkedIn, João Câncio, tudo junto, consegue me achar, e também tem uma página no LinkedIn, XYZ Consultoria, pode buscar que vocês vão me localizar, podem fazer contato, eu respondo por lá, e dali a gente pode se aproximar e trocar mais experiências aí. E se quiserem sugerir algum conteúdo, algum tema, alguma dúvida, pode mandar que a gente transforma isso num conteúdo também, conto com vocês lá, podem pedir conexão que a gente pode se conectar por lá. Bacana, João. Maravilha. Gratidão, viu? João, obrigado. Venha mais vezes. Muito bom tê-lo aqui, viu? Novas pautas, né? É verdade. Gente, estamos encerrando o nosso podcast de hoje, atingindo certamente mais uma vez o nosso objetivo de levar para você experiências empreendedoras, inspirações. E o João foi muito nessa linha, muito bacana mesmo, coisas que são úteis mesmo aos empresários. E a ZEC tem esse propósito, com o podcast, junto com a FIG Unimesp, levar esse tipo de informação para você. A ZEC é a Associação dos Empresários de Cumbica. Se você quiser mais informações sobre a entidade, azec.org.br. Vá lá, tem o site, você tem todas as informações de contato, como ser associado da ZEC, e será um grande prazer tê-lo com a gente. Obrigado por sua audiência e até uma oportunidade. Até mais. Tchau. Tchau.